Que me escuta, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Eu sou Azus Lafera, mais uma vez bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre astrologia, assuntos astrológicos no geral. Hoje falando mais uma vez sobre o signo de Áries, mas para quem tem Áries como signo de casa 12, né? Áries na casa 12. Como utilizar bem as energias desse signo na 12ª casa, a casa mais sem forma do zodíaco, né? A casa da espiritualidade no geral, né? Da mística, a casa do adeus, da hora da misericórdia, da esperança, né? Áries na casa da esperança. É interessante observar que estamos falando da última casa do zodíaco, a última casa a nascer. Por incrível que pareça, a 12ª casa, ela é a última casa, porque ela é a última a nascer. Porque o ascendente é logo em seguida. Quem está nascendo é o próximo signo, né? Então, assim, Áries vai ser o último signo a nascer para o ascendente em Touro, no caso, né? Se você tiver Áries na casa 12, regendo a casa 12. Claro que você pode ter ascendente em Áries. Então, Áries está na casa 12, ali na metade também da casa 12, ou mais da metade. Eu tenho seu ascendente no final de Áries. Aí Áries está quase todo na casa 12, mas quem rege ainda é o signo de Peixes, né? Mas enfim, como utilizar bem Áries na casa 12? Se é a primeira vez de você aqui no meu canal, amado, amada, por favor se inscreve, compartilhe o vídeo nas redes sociais também, deixa o like, é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Mas enfim, vamos ao vídeo. Áries na casa 12, né? Marte, a energia de Marte numa casa que gosta de agir por detrás, no escuro, só, né? A casa da solidão. Se bem que Áries nessa casa é uma combinação que traz características marcantes para o indivíduo, tá bom? É muito interessante porque une o alfa e o ômega mais uma vez aqui, né? Nós temos o primeiro signo na última casa, então assim traz assuntos ocultos como primeira opção. É como se a primeira opção dessa pessoa que tem Áries na casa 12, né? Se você tem Áries na casa 12, seria a última opção das outras, sabe? Seu subconsciente, de uma certa forma, traz ideias mais rápido que os demais. De alguma forma você trabalha inconscientemente, a sua motivação é inconsciente, você não sente a motivação, você apenas vive, né? As limitações das experiências passadas, tudo isso acaba fomentando a sua maneira de agir no mundo. É como se você fizesse as coisas sem reclamar, simplesmente fazesse acontecer. Áries aqui, nossa, é uma energia de iniciativa, de energia posicionado numa casa que pede uma dinâmica diferente, uma dinâmica, como eu falei, por detrás, né, escondida, nos bastidores. A palavra certa é os bastidores. Amado, amada, se você tiver Áries na casa 12 que me escuta, né, você geralmente isso faz com que você costume ter desejos, vontades um tanto nostálgicas, né? Porque a casa 12 é a casa da nostalgia, né? A casa da saudade também. Algo assim que, sabe, foi assim, mas não sei porquê, eu sinto. Então tem uma conexão com o passado, mas um passado bem longe, sabe? Um passado que muitas vezes nem foi vivenciado ainda, porque tem a ver com a casa 12. Áries aqui traz a saudade de vitórias, né? Uma sensação de que eu vou ganhar, eu venci, mas que ainda não aconteceu, ou pode acontecer, o que antes eu conseguia, porque agora não. Áries traz essa motivação nesse sentido, é um sonho de motivação, um sonho de ter aventura. Claro, pode sentir como se estivesse sendo atraído por ideais assim do passado, ou vontades do passado, uma vontade de recriar eventos históricos do passado, sabe? Uma nostalgia que pode impulsionar a você, amado,
amada que me escuta, a buscar conhecimento sobre culturas antigas, filosofia, misticismos, assim, de uma forma que você vai utilizar isso como sua fonte e seu modo operandi. É interessante observar que esse Áries aqui na 12ª casa, ele exige que você alimente seu subconsciente bem, para que ele trabalhe bem, para que ele trabalhe para construir. Você não precisa se preocupar na questão da proatividade. Se você já internalizou isso, naturalmente você acaba sendo proativo, você faz tudo certinho. Se você consegue absorver essa ideia de eu vou conseguir, eu vou agir, eu vou fazer do meu jeito, já vai fazendo, já acorda de manhã para fazer, né? Mesmo que, por exemplo, no dia esteja chuvoso, difícil, você faz, porque você sabe que depois colhe os excelentes frutos. Mas isso aí é quando essa energia, né, na última casa é bem trabalhado, porque aqui é a casa do subconsciente. O subconsciente bem trabalhado, ele vai liberar depois as coisas que estão ali dentro. Se tiver coisas positivas, ele vai sair liberando a prosperidade, a vontade de crescer, a dinamismo, a animação, né? A animosidade. Então, embora essa energia tenha vontade de iniciar muitas coisas, é comum que alguns projetos sejam realmente abandonados, né? Um ou outro é concretizado, mas isso ocorre porque a casa 12 está associada a limitações, assim, no sentido de sonhos, né? Coisas tangíveis e coisas reais, né? Tem a ver com o inconsciente. Então, o que pode criar aqui no caso certas barreiras, né, internas, de dificuldades em dar continuidade, assim, como eu vou continuar o que eu inicio, né? Se eu geralmente nem sei o que eu estou fazendo. Então, é necessário ter um pé no chão, né, essa pessoa que tem a Áries na casa 12, para não se perder na própria motivação. Porque muitas vezes a busca pela ação rápida e muitas vezes se adaptar facilmente a uma situação pode fazer com que essa pessoa fique muito tempo girando em círculos, né? Porque ela não sabe por onde está indo, então ela tem muita motivação, ela gasta aquela energia em um círculo, né? Não sai daquilo ali, é sempre a mesma coisa, não a mesma coisa, mas o que acontece dentro daquele círculo. A Áries na casa 12 gera uma certa situação de ficar girando no círculo por conta disso, né? Claro, uma forma de lidar com essa energia de maneira dinâmica é desenvolver uma habilidade de projetar os sonhos de forma que você já observa os caminhos que você vai seguir. Aí você não fica em círculo. Por exemplo, você sabe o início, o meio e o fim. Isso significa que tem uma compreensão dos objetivos, estabelece um plano, claro, um plano de ação realista, e aí você considera as limitações, os desafios que podem surgir ao longo do caminho, e aí no caso, sem se preocupação, vai seguindo, porque já sabe o que vai acontecer, e aí deixa, né, vai curtindo o momento. Claro, tem que aprender a dosar a impulsividade do signo de Áries, no caso, numa casa 12 muitas vezes pede uma visão estratégica, né, cuidadosa, que é essencial para garantir que os projetos sejam iniciados e concluídos, porque a pessoa também não desista, porque Áries na casa 12 muitas vezes acaba também tendo muitos sonhos, né, mas como falei, poucos são realizados. Então, pode indicar a necessidade de trabalhar a introspecção, o autoconhecimento, a necessidade de saber quem é você o mais rápido possível para não se perder mais dentro de si, né? Lembrando que a casa 12 é um espaço muito favorável para a conexão com o subconsciente, então pode surgir sonhos, intuições e revelações profundas de problemas futuros, sabe? De guerras futuras, sabe? As batalhas que você vai passar, Áries na casa 12, você já sente. Então a proatividade aqui até pode ser até mais longe do que os demais. É uma pessoa que consegue projetar um futuro bem mais longo e consegue seguir esse caminho, se bem estruturado. Então a energia de Áries nessa posição, amado, nossa, pode beneficiar em práticas como meditação, terapia, análise de sonhos. Então se você busca compreender melhor essas suas motivações internas e superar esses bloqueios emocionais, você vai sempre conseguir fazer o que tem que ser feito sem se perder no meio do caminho,
né? Mas é muito comum que se perca no meio do caminho, porque a vida não é tão simples, né? A gente tem muitos problemas, muitos percalços emocionais, e tudo vai para casa 12, que são as emoções mal trabalhadas, aquilo que a gente quer e não quer enxergar e não quer, aí acaba internalizando. Então, assim, a casa 12 é um poço assim de sonho, sabe? É um impulso inicial poderoso também. Numa última casa tem a energia de Marte aqui, né? Áries aqui regindo essa casa, mas também é uma necessidade de superar obstáculos e limitações internas. Então, a projeção adequada dos sonhos, a combinação da energia ariana com a abordagem mais estratégica, amada, pode ajudar vocês a concretizar os desejos e vontades mais antigas que você tem, as de infância, mas você tem que ter a constância. A exploração desse subconsciente também, com áreas aqui, é necessário porque você, ao entender as suas motivações desde a tenra infância que ficou lá internalizado, você consegue entender qual a sua força de realização dos projetos que você tenha. Observe que Áries na 12 é uma posição que é interessante porque combina a energia criativa, né, do Marte, né, do fogo, da cardinalidade, em um ambiente muito íntimo, silencioso, neblinoso, né, desolador, né? A casa 12 fala do isolamento. Mas assim, essa combinação pode gerar uma dinâmica, amada, que nossa ação que se desenrola nos bastidores, por trás das cortinas, vamos entender assim, ela pode não ser visível para os outros, né? Mas ela causa muita mudança. Então é algo que você sabe que a mudança foi você que causou, e isso é gratificante para você. Claro que os indivíduos assim, né, que tem esse Áries aqui, possivelmente tem um acidente em touro, pode ser muito taxado de que não está fazendo nada, mas está fazendo muito. Então costuma ter um forte impulso interno para agir, criar, alcançar seus objetivos. Costuma ter acidente em touro, né? E também costuma ter muito touro na casa 1, algo assim. Pode ser até a energia de Áries aqui na casa 12, Marte na 12, mas enfim, essa energia pode se manifestar de maneira mais reservada, levando você a trabalhar realmente sozinho, longe dos holofotes, na madrugada dentro, daquela coisa que mais vai construir alguma coisa. As pessoas não veem você fazendo, mas você faz. E quando as pessoas veem, já está pronto, e as pessoas, nossa, como a pessoa conseguiu aquilo. Pode preferir agir de forma discreta, sem chamar atenção. Mas o que faz é poderoso, o que faz é planejando algo que ninguém viu ainda, porque é uma proatividade um pouco até mais longa, né? É como se você já entendesse o que vai acontecer, o que pode ser daqui a 10 anos, e vai construindo aquilo proativamente em 10 anos. 10 anos eu vou ter essa riqueza, eu vou estar preparando isso aqui para quando eu tiver essa riqueza, eu ter espaço para ela. Dessa forma, são as energias das ações, né, que a pessoa vai construindo. Então por isso que tem que ter o pé no chão e uma meta clara de início, meio e final. Claro, as ações nos bastidores, né, de casa 12, por exemplo, com áreas aqui, pode ser relacionada ao trabalho, às áreas áreas do conhecimento também, atividades que envolvem ajudar os outros, filantrópicas, né, porque a casa 12 fala dos aflitos, dos abandonados, mas áreas aqui muitas vezes é a sua própria sensação, de sua própria ansiedade de não ter conseguido, né, o fracasso pessoal. Áreas aqui é muito importante que o indivíduo busque motivações de pessoas que conseguiram vencer na vida desde cedo, por exemplo, que sofreram e aí cresceram e prosperaram. É interessante se alimentar dessas histórias para poder se inspirar, porque você pode encontrar, por exemplo, né, satisfação em ajudar outras pessoas de maneira discreta, contribuindo para o bem-estar coletivo dessas pessoas, sem buscar um destaque pessoal, mas você precisa do seu destaque pessoal. Você precisa também ser inspirado por alguém, porque nesse sentido você está contribuindo para outras pessoas, mas você também está seguindo outras pessoas. Então recorde de ter pessoas que lhe inspirem a ser como elas, de uma forma que te faça ter sonhos, inspirações, né? Áries na casa 12, né,
traz desafios no sentido de que o peso da procrastinação e autoculpa são maiores. Porque observe, vocês estamos falando do primeiro signo, na última casa, a procrastinação faz demorar a agir. A procrastinação faz demorar ainda mais para a ação acontecer. E isso gera muito mais frustração. Então é muito comum esse Áries na casa 12 ser uma pessoa que realmente, ou se ela não for muito bem motivada, ela demora muito a fazer as coisas. Esse é o principal problema, porque tem muita coisa para fazer, tem muitas ideias magníficas, porque Marte vai, a casa 12 fala dessa né, de sentir a empatia, sentir tudo, mas Áries aqui vai ter motivação para isso, mas são tantas motivações que acabam muitas vezes não fazendo, são muitos caminhos a seguir. Então essa energia individual, a pessoa que tem Áries na 12 pode sentir uma pressão interna intensa para agir, mas também pode se sabotar e adiar as ações devido a dúvidas, inseguranças, medos inconscientes, traumas passados, falta de uma boa alimentação no subconsciente, porque o subconsciente ele vai soltar as energias que estão ali dentro. Então, se ele não alimentou bem o subconsciente, depois de um tempo aquilo volta. Então observe, na infância o subconsciente começa a mandar várias coisas na fase adulta, na adolescência também. Na fase adulta ele vai acumulando também, nos próximos anos ele vai mandando. Então é necessário que alimente o subconsciente com coisas produtivas, com ideias, com pessoas que influenciam, porque futuramente essas ideias vão voltar. É aquela questão, o que está ali no subconsciente vai ser liberado depois, mais cedo ou mais tarde. Então pode ser que você se cobre demais, em sentir culpa por não agir com rapidez, com eficiência, como aquela pessoa fez, como aquela pessoa que apareceu, apareceu. E aí gera um ciclo de frustração e autocensura que acaba se retroalimentando, gerando mais frustração e autoculpa, ou seja, começa a ser uma pessoa que se culpa por não fazer ou não atingiu o sucesso ou a meta que tinha feito, mas não fez nada. A ideia, amada, para lidar com esses desafios, nossa, é importante que você que tenha Áries na 12, né, tem muita energia de Áries na 12, aprenda a equilibrar esse impulso interno com a dose de compaixão, compreensão, perdão. Perdoa a si mesmo, porque é necessário que você reconheça que a ação por detrás, nos bastidores, é muito valiosa. E que é o seu ritmo pessoal. E isso não quer dizer que não é o dos outros. Os outros não precisam, os outros não tem nada a ver. Quem vai pagar suas contas, quem vai viver, quem vai gastar seu dinheiro, quem vai ter o seu prazer é você. Então, de alguma forma, se você se importa muito com os outros, com o que os outros falam, os outros deixam de fazer, né, em se mostrar muito para as pessoas, muitas vezes você está doando a sua vida para elas. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber que você não está vivendo a sua vida. Então tem que praticar essa aceitação e buscar uma abordagem mais suave consigo mesmo, né? E aliviar o peso da procrastinação e da autoculpa, que é o seguinte: você muitas vezes não via, mas se você está enxergando que você está procrastinando, basta você entender que tem que ser um passo por vez. E aí você vai perceber que com o tempo já vai, por exemplo, no dia 1 você fez procrastinando, né, mas saindo da procrastinação e não viu o resultado. No dia 2 você só vai ter, ainda não vai ver muito resultado, mas você só vai ver o resultado do dia anterior. No dia 3 dos 2 dias anteriores, do dia 4 dos 3 dias anteriores, até um ano inteiro você vê o resultado de um ano inteiro. E aí você vai notar que, na verdade, quando você se sentir autoculpa e frustrado, você está sentindo a culpa de 10, 15 anos, né? Dependendo de quanto tempo você demorou assim, sem fazer o que você gostaria de ter feito. Com o tempo, depois de 5, 10 anos, você vai ter o peso positivo agora de 10, 15 anos fazendo uma coisa por dia, né? Então, desenvolver um maior autoconhecimento, sabe? Trabalhar na resolução de questões emocionais, bloqueios internos é ideal, porque isso libera a energia criativa de Áries, né? Energia de Áries que pede iniciativa. Se você tem Áries iniciando dentro da casa 12, por exemplo, o ano astrológico começa na casa 12. Então é muitas vontades, muitos sonhos. Se você tem Áries começando ali
Ares regendo a casa 12, né? Que aí no caso o ano começa e Ares entra dentro, sabe? Na casa 12, assim, com toda esse processo de introspecção, de ação, de você se preparar para a corrida, porque Ares na 12 fala disso, você se prepara, se treina para fazer. É como se você se recolhesse para aprender, para estudar, para treinar, e quando voltasse fosse para colocar a mão na massa. É interessante que a força impulsiva de Ares na 12, que se manifesta de maneira íntima e silenciosa, nossa, é ação nos bastidores, amado, no background, né? A palavra em inglês para isso, bastidores, por detrás, no silêncio, sorrateiro. É importante estar ciente do peso da procrastinação e da autoculpa mesmo, porque essa vem mesmo implacável, porque Ares quer ação, quer fazer acontecer. Numa casa 12 parece que muitas vezes quer fazer tudo e não consegue, tem muitas ideias, muitas vontades, muitos desejos, mas não, só dá para um caminho só. Então tem que usar com sabedoria essa combinação de Ares na 12, né? Aproveite a energia de Ares aqui, por exemplo, para agir nos bastidores, envolvendo-se em projetos e atividades que tragam benefícios para outras pessoas, sem buscar o seu papel pessoal, se você não quer, né? Você pode oferecer aulas de artes marciais ou empreendedorismo para pessoas carentes, né? Sabe aquela pessoa que abre um projeto social para empoderar as outras pessoas e se sente bem com isso, né? E aí começa bem, aí gasta a energia e aí consegue um dia que dá uma aula só é muita coisa durante um mês, durante um ano. Claro que você tem que reconhecer que o ritmo pessoal pode ser diferente, né, de cada pessoa. Então não se cobre excessivamente pelos resultados que você acha que deveria ter. Não, você tem o resultado que você tem. Você vai ter o resultado daquilo que você fizer. Um ano, o resultado de um ano. 2 anos, o resultado de 2 anos. 3 anos e por aí vai. Então aceite que nem todos os projetos são iniciados ou concluídos de imediatos, ou muitos são deixados para trás, engavetados, mas pelo menos aprenda a ser paciente consigo mesmo e pratique essa autocompaixão, entendendo que cada passo é um passo e é valioso, né? Então dedique-se a explorar seu subconsciente de uma forma que, sabe, seja por meio de terapia, ou a própria meditação, análise dos seus sonhos, práticas introspectivas. Nossa, vai ajudar você a compreender suas motivações internas e superar bloqueios emocionais e que libera seu potencial criativo de maneira mais eficaz, onde você sabe que você deve estipular sonhos claros e tangíveis para si mesmo. Bem, amada, quando você vai ajudar pessoas assim abandonadas ou menos privilegiadas, você sabe, né? Pessoas carentes em si, que você pode fazer isso com essa energia de Ares aqui. Você pode motivá-las a acreditar que também pode alcançar seus objetivos. Ares aqui é motivador, é aquele que traz calor, né? Ares é uma energia de fogo. Na casa 12, ele pode fazer com que as pessoas que estão numa situação complicada enxerguem a luz no fim do túnel, sabe? Enxerguem uma possibilidade de sair da situação que elas estão. Porque a sua maneira de atuar pode servir como um exemplo inspirador também para essas pessoas nessas situações complicadas. A maneira ariana de ser impulsiva, né, que está numa última casa, que é uma casa de misericórdia, nossa, canalize isso de maneira estratégica, porque vai ter prós e contras sempre, mas planeje suas ações e esteja preparado para lidar com essas possíveis limitações e desafios. Nossa, suas chances de sucesso vão ser muito maiores, porque é importante que você esteja ativo e busque seus objetivos, pelo menos, né? É fundamental que você reserve um tempo para ir ali, sabe, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia nesses objetivos, aprender, estudar, porque de alguma forma o resultado vai aparecer, fazendo dia após dia, um a um, né? Claro que aí tem que descansar, tem que recarregar suas energias, mas permita que o momento de contemplação, relaxamento, autocuidado, participe, sabe, da sua vida. Permita que isso evite o esgotamento físico e principalmente o emocional, porque Ares na 12 gera muita ansiedade, porque muita coisa para fazer parece, mas o corpo não anda tão rápido. É aquela coisa, Ares na 12, que é uma casa sem forma,
Então parece que tudo é tudo, né? Tudo é caminho, tudo pode ser, pode ser alguma coisa promissora, mas nem sempre. Tudo é um projeto que pode ser criado, né? Ainda mais se Marte estiver fomentando essa energia de casa 12 aqui, aquela sensação de que, nossa, tudo foi para ontem, né? Se Marte estiver brigando com essa 12, muita culpa. Então, desenvolva uma abordagem mais compassiva, mais altruísta com as pessoas, né? Aí você entende que seus sonhos pessoais muitas vezes podem inspirar outras pessoas ao seu redor. A casa 12 é aquele líder inspirador mesmo, que de alguma forma cresce na vida e inspira outras pessoas a crescerem também. É isso, amada. Se você chegou até aqui, né? Deve ter gostado do vídeo. Ares na casa 12 Uniwal foi o ômega, mais uma vez, é uma energia boa também. Requer cuidado, porque também pode gerar uma ideia de ficar preso em motivações em labirintos, né? De motivações que faz muita coisa e volta para o mesmo lugar. Bem, já sabemos, né? Não sai, fica sempre no mesmo, porque, bem, não ousa explorar algo de uma forma diferente, não extrapola uma meta, mas é isso. Se chegou até aqui é sinal que você gosta do conteúdo, então se inscreve, compartilha o vídeo nas redes sociais, deixa o seu like, tá? Se você chegou até aqui é sinal que você gosta, por gentileza, auxilia aí no desenvolvimento do canal, por favor. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.